Vamos lá. Primeiro ponto que é importante salientar. Hoje existe uma divergência entre Wagner Mancini e uma parte do elenco. Não estou dizendo aqui que são todos os jogadores, mas é uma parcela do elenco do time do Ceará. Não há uma boa aceitação do trabalho do Wagner Mancini. E eu explico por quê. Tem motivos para isso. Essa parte do elenco do Ceará, jogadores do Ceará, enxergam que o Wagner Mancini concedeu entrevistas coletivas que acabaram tendo um impacto negativo, que não repercutiram de uma boa forma. O que é que isso pode significar? Que o Mancini de alguma maneira pode ter exposto algum jogador? Pode ter trazido a público numa entrevista coletiva alguma situação que na visão de alguns jogadores deveria ter sido tratada apenas internamente? Que a condução de alguns casos não foi a ideal pelo treinador alvinegro? Sim, é o que eu acredito. E isso tem reflexo também em algumas outras posturas. Por exemplo, o Mancini já chegou barrando jogadores. Alguns atletas, inclusive, o caso do William Maranhão, que era titular com o Guto Ferreira, foi escanteado, nem tá jogando com o Wagner Mancini. O Sidney também foi afastado. Christian, o terceiro goleiro, também foi afastado. Mas, além desses jogadores que foram afastados, tem outros que não têm jogado, que não têm tido espaço com o técnico Wagner Mancini. Então, quando eu digo jogadores afastados, não necessariamente são os que ficaram escanteados no elenco, mas pode ser os que não têm tido também uma minutagem muito alta desde a chegada do novo treinador. E um caso específico também acabou reverberando, o do goleiro Bruno Ferreira. Na derrota para o Novo Horizontino, o Ceará foi para o intervalo perdendo de 3-0. E a atuação muito ruim, coletivamente, o time todo estava muito mal. E o técnico Wagner Mancini fez uma cobrança ao Bruno Ferreira, que não aceitou bem, e os dois discutiram no vestiário. Situação essa exposta pelo próprio Wagner Mancini em entrevista coletiva. Inclusive, já tem aqui uma relação com um ponto anterior que eu citei, o fato de as entrevistas coletivas do Mancini não terem sido bem vistas por jogadores do Ceará. Pois bem, eu estou me referindo aqui ao caso de uma postura que o Mancini teve com alguns jogadores. E esse caso do goleiro Bruno Ferreira é um desses exemplos. Um outro ponto que não é bem visto por alguns jogadores do elenco: as improvisações. No jogo contra o CRB, na partida da última sexta-feira, o técnico Wagner Mancini formou o seu sistema defensivo, por exemplo, com André Luiz no gol, porque o Bruno Ferreira não joga mais com o Wagner Mancini, Kaique Gonçalves na lateral direita, Thiago Panhussá na zaga, formando a dupla de zaga com o Lucas Ribeiro e tendo no lado esquerdo o David Ricardo, e na volância o Léo Santos. Léo Santos estando presente na volância ao lado do Breno. 3 improvisações aí logo de cara. Kaique Gonçalves na direita, é volante, estava jogando como lateral. David Ricardo é zagueiro, estava jogando como lateral esquerdo. E o Léo Santos, que é zagueiro de origem, estava jogando como volante também. A percepção de alguns jogadores é de que no momento que o Mancini faz essas escolhas, ele deixa muito claro que ele não confia no elenco. Quando você tem um lateral direito de origem no banco, 2 laterais esquerdos de origem no banco e volante de origem no banco, e faz improvisações nessas posições, o recado que passa é de que não há confiança nesses jogadores que são da posição. Então esse é um outro ponto aí a se destacar. Postura do Mancini no dia a dia também tem sido um ponto de divergência entre o treinador e uma parcela do elenco do Ceará. Alguns jogadores entendem que o Mancini hoje ele não tem o comportamento que ele deveria ter como treinador. Por exemplo, o Ceará hoje ele está sem diretor de futebol, sem executivo de futebol, sem supervisor de futebol. Na verdade, tem um supervisor, que é o Ranier Alves. O outro, que era o Cristiano Ibiapina, acabou sendo demitido. Mas veja como o departamento de futebol do time do Ceará, ele está muito desconfigurado. Até mesmo as diretorias, que os diretores colocaram os cargos à disposição,
estão sem definições concretas. Tá tudo muito concentrado, mas na parte administrativa, no presidente João Paulo, e na parte do futebol, no técnico Wagner Mancini. Então, nesse contexto, a postura do Mancini não tem sido, na visão de alguns jogadores, repito, isso não é um julgamento meu, eu vou dar a minha opinião daqui a pouco sobre isso, não tem sido a ideal. Então, a realidade hoje é essa, e isso aqui não é opinião, isso aqui não é o André que acha, o que eu estou trazendo é informação, é apuração de bastidores de que hoje existe sim uma divergência entre o Wagner Mancini e jogadores do elenco do Ceará. Por isso que, quando o presidente João Paulo vem a público e ele concede uma entrevista como ele concedeu para o Jogada Primeiro Tempo aqui do Sistema Verdes Mares, já havia falado também anteriormente com o jornalista Mário Campos, mas hoje ele concedeu uma entrevista ao Sistema Verdes Mares, bancando a permanência do técnico Wagner Mancini para 2024 e dando autonomia, carta branca para o Mancini reformular o elenco ou fazer mudanças, caso seja necessário, ainda nessa temporada, é porque o presidente João Paulo está aí passando um recado. Ele está deixando uma mensagem no ar de que confia no Mancini e vai tomar medidas duras, medidas firmes para fazer mudanças no elenco, mas dando respaldo à comissão técnica. Então, a diretoria, na pessoa do presidente João Paulo, está ao lado do técnico Wagner Mancini, dando respaldo para o treinador fazer as mudanças que julgar necessário nesse momento.